Olá, senhores, vamos aí com uma questãozinha de ótica. Olha só, um raio luminoso, ao passar de um meio 1 para o meio 2, incide na superfície de separação entre esses dois meios com um ângulo igual a alfa e refrata com um ângulo igual a 2 alfa. Um segundo raio luminoso passa agora ao contrário, do meio 2 para o meio 1. Incide na superfície de separação para o meio, com um ângulo igual a 4 alfa. Considere que os ângulos dados são relativos à normal da superfície. Qual é o ângulo de refração do segundo raio luminoso? E no note a dot ele deu o cosseno de alfa, ele deu o cosseno de 2 alfa, e ele deu a equaçãozinha do arco duplo aí, né? Seno de 2 alfa é igual a seno de, 2 vezes seno alfa, cosseno alfa. Bom, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. A gente tem aqui a superfície que separa o nosso meio 1 do meio 2, certo? Vou colocar o meio 1 em cima e o meio 2 embaixo. Bom, em relação, meu Deus do céu, agora vai. Em relação à nossa normal, senhores, a normal é aquela linha de referência para a gente poder medir o ângulo entre o raio e essa linha. E ela sempre é perpendicular à nossa superfície, por isso o nome dela normal, certo? Então, vou colocar aqui um raio que incide no nosso meio 1, tentando passar para o meio 2. Ele garante para nós que esse raio entra com um ângulo alfa, isso, né? Você precisa para os dois meios com um ângulo alfa, perfeito. Então, aqui ele entra com ângulo alfa. E refrata com ângulo 2 alfa. Perceba que o ângulo de refração, senhores, em relação à direção que esse raio tinha, o ângulo em relação ao normal vai aumentar, vai ficar 2 alfa, certo? Então, aqui a gente vai ter um ângulo 2 alfa. E aí você já tem uma relação bem bacana, né? A gente percebe que o meio 1 é o meio mais refringente, já que o raio está mais próximo da normal do meio 1, e o meio 2 é o meio menos refringente, já que esse raio que passa para o meio 2, ele fica menos próximo da normal, né? Ele fica afastado da normal. Bom, na segunda situação, nós vamos ter aqui o raio passando do meio 2 para o meio 1. Vamos colocar aqui, ó. Esse raio de luz entra aqui do meio 2, tentando passar lá para o meio 1. E o ângulo que ele entra aqui, ele garante para nós que acho que são 4 alfa, né? Aqui o ângulo é 4 alfa. E aí ele refrata. Obviamente que agora nós sabemos que esse raio de luz ele está indo do meio menos que é o 2 para o meio mais que é 1. Portanto, o raio tende a ficar mais próximo da normal. E esse ângulo eu vou chamar de θ, porque esse ângulo é a pergunta do exercício para nós. Com qual ângulo ele está refratando no meio 1? Bom, senhores, aqui nós vamos poder usar a nossa lei de Snell. O seno do ângulo incidente vezes o índice de refração do meio onde o raio incidente está é igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio onde o raio refratado está, certo? Então, aqui na primeira situação, nós vamos ter que o incidente, o ângulo é alfa, então vai ficar seno alfa vezes o N1, que é o meio incidente, é igual ao seno de 2 alfa vezes o N2. Eu vou isolar o N1 aqui, ó. Vou falar que o N1 é o seno de 2 alfa vezes N2. Tudo isso dividido, o seno alfa que estava multiplicando o N1 passa dividindo. Eu vou guardar essa relação aqui e daqui a pouco a gente vê se a gente consegue usá-la de alguma maneira, certo? Na segunda situação agora, nós vamos ter aqui, ó, que o ângulo incidente é o seno de 4 alfa e o meio incidente é o meio 2. Tudo isso é igual o seno de refração, que no caso é o θ que nós queremos, vezes o índice de refração do meio que ele refrata, que é o N1. Agora, nós podemos substituir o N1 por essa bagacinha que nós achamos na primeira situação, né? Então, vai ficar seno alfa, seno de 4 alfa, né? Vezes N2 é igual ao seno de θ vezes o N1, que nós vimos que é o seno de 2 alfa, vezes o N2, tudo isso dividido por seno de alfa aqui para nós. Bom, senhores, o N2 de um lado e o N2 do outro, ó, a gente pode cortar. Aqui, o seno de 4 alfa, a gente vai aplicar a relação do arco duplo. Olha só que bacana. O seno de 4 alfa vai ser 2 vezes o seno de 2 alfa vezes o cosseno de 2 alfa, certo ou não? Perceba que aqui, quando é 2 alfa, o ângulo que fica é alfa e alfa. Então, agora, como é o dobro, o 4 alfa, aqui vai ficar o dobro, 2 alfa e 2 alfa para nós aí. Então, no lugar do seno 4 alfa, eu vou trocar, ó. Vai ficar 2 seno de 2 alfa vezes cosseno de 2 alfa. Tudo isso é igual ao seno θ que nós queremos,
vezes o seno de 2α, dividido por seno de alfa. Agora percebo que o seno de 2α de cada lado aqui dá para cortar também, né? Ó. E aí nós vamos chegar finalmente que o seno de θ é igual a 2 vezes o cosseno de 2α, e o seno alfa que está dividindo o seno θ passa para o outro lado, multiplicando. Bom, nós não temos o seno alfa. E aí, para a gente poder encontrar o seno alfa, nós vamos ter dois jeitões. Ou a gente usa fundamental, lembra? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou você pode imaginar um triângulo, tá? Cosseno de alfa é o cateto oposto, é adjacente sobre hipotenusa, né? Então você sabe que o cateto adjacente é 3, a hipotenusa é raiz de 10, você consegue encontrar, por um Pitágoras, o cateto oposto. E aí, posterior a isso, você poderia achar o seno alfa. Eu vou fazer diferente, eu vou aplicar a fundamental aqui, ó. O seno de alfa ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado tem que ser igual a 1. Bom, o seno de alfa é o que a gente quer descobrir. Cosseno de alfa, ele deu aqui, ó. Vale 3 sobre raiz de 10, tudo ao quadrado, que é igual a 1. Então, nós vamos ficar seno de alfa ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9 e raiz de 10 ao quadrado é 10. Portanto, nós vamos poder falar que o seno ao quadrado de alfa vai ficar 1. O 9 décimos passa para o outro lado dividindo, então fica 1 menos 9 sobre 10. Nós vamos chegar aqui, ó, vou fazer essa conta direto, tá? 1 é a mesma coisa que 10 sobre 10. Então ficaria 10 menos 9, que é 1. Então fica que o seno quadrado de alfa é 1 sobre 10. E que, portanto, o seno de alfa vai ser passar a raiz quadrada, né? Ou tira a raiz quadrada de um lado, para manter a igualdade, tira a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de seno ao quadrado é o seno. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 10. A gente deixa aqui o raiz de 10. Fechou? A partir daí é só substituir os valores que nós temos, ó. O seno de θ vai ser 2 vezes o cosseno de 2α, que é 4/5. E o seno de alfa, nós acabamos de ver que vale 1 sobre raiz de 10. Então, nós vamos ficar aqui 2 vezes 4 é 8, dividido por 5 raiz de 10. Eu vou racionalizar esse raiz de 10, então vai ficar raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo. Portanto, nós vamos ficar 8 raiz de 10, e embaixo fica raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10, vezes 5, dá 50. Simplificando por 2 aqui, a gente chega que isso daqui é 4 raiz de 10 sobre 25. Porém, senhores, ele não quer o seno do ângulo, ele quer o ângulo, né? Então, toda vez que você vai indicar o valor do ângulo, não é muito comum cobrar isso no vestibular, tá? Mas toda vez que vai dar o valor do ângulo, se não for uma conhecida, e é o nosso caso, não é tabelada, né? A gente indica o ângulo a partir do arco e a função trigonométrica que nós estamos usando. Se é seno aqui, eu coloco arco e seno. Se fosse cosseno aqui, eu colocaria arco e cosseno. Se fosse tangente, arco e tangente. Como é arco e seno, fica o θ igual a arco e seno do valor que nós encontramos, ó, 4 raiz de 10 sobre 25. O que garante para nós aí como correta a nossa alternativa A, né? Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Até a próxima.